Olá, eu sou John McAllister e hoje nós vamos tratar de um tema fundamental para todo leitor, estudante, especialmente pregador da Palavra de Deus. Talvez você já tenha ouvido falar, toda pregação deve ser cristocêntrica, deve ter Cristo como seu centro. Mas o que isso significa? Significa que sempre que pregamos temos que pregar Jesus? Em cada página da Escritura, em cada parte da Bíblia? E como fazer isso sem forçar o texto, sem forçar uma barra, sem fazer uma ponte indevida do nosso texto para a pessoa e obra de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos. Posto simplesmente, muita pregação que nós ouvimos hoje em dia parece colocar Cristo não no centro, mas às margens. Ele aparece como um adendo, ele aparece como um epílogo, alguém que está lá no finalzinho só para nos encontrar numa última exortação, instrução. Mas muitas vezes Cristo não está no foco central, seja na interpretação da passagem, seja na pregação da mensagem. O problema é que muitas vezes podemos até ser bíblicos, mas não cristãos no nosso ensino. Podemos transmitir boas lições bíblicas a partir das Escrituras, mas esquecer daquele que é o centro de toda a palavra, de todo o plano, propósito de Deus. A questão, pura e simplesmente, é que Jesus não pode ser apenas um adendo, um pressuposto. Ele não pode apenas estar implícito no nosso ensino na pregação. Ele deve estar explicitamente presente no centro do nosso ensino, da nossa interpretação e da nossa pregação da palavra de Deus. Mas por que isso? Porque devemos sempre enxergar Cristo no centro de tudo que lemos, ensinamos, estudamos e pregamos a partir da palavra. Porque era assim que Jesus lê a Bíblia, você sabia? Você pode abrir em Lucas 24, por exemplo, nos versículos 25 a 27, e do 44 ao 48, e você ouvirá Jesus instruindo primeiro os discípulos a caminho de Emaús, e depois os apóstolos, sobre como toda a Escritura apontava para ele. Tudo que constava em Moisés, nos profetas e nos Salmos, que era a Bíblia disponível até então, apontava para ele. E que seus discípulos seriam testemunhas dessas coisas. Ou seja, tudo que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Dos profetas aos apóstolos, apontava para ele. É assim que Jesus lê a Bíblia. E queria que nós as lêssemos também, as Escrituras Sagradas. Em João 5, ele também desafiou as autoridades a examinar as Escrituras. Por quê? Porque elas testificam de mim. Paulo, quando pregava as Escrituras, falou aos Coríntios, em 1 Coríntios, que só queria saber de uma coisa, pregar Cristo e este crucificado. Então, Cristo, quando lê a Bíblia, ali como Bíblia a seu respeito. E Paulo, quando pregava a Bíblia, pregava como se tudo apontasse para Cristo. Há uma razão bíblica para isso, mas também pastoral. Porque o povo diante de nós não precisa apenas de bons exemplos, boas lições, boas dicas de como praticar boas obras. O povo precisa de boas novas. E a boa nova não é o que eu e você podemos fazer para chegar ao céu. A boa nova é que Cristo veio fazer a boa obra que nós deveríamos, mas que só Ele poderia fazer, vivendo a vida que nós deveríamos e morrendo a morte que nos era devida, para que tivéssemos salvação. Esta é a grande mensagem da Bíblia, e essa tem que ser a grande mensagem da nossa pregação. Então, nós devemos ser pregadores do Evangelho, de Cristo, em toda a Escritura, conforme a própria Escritura nos ensina. Bem, mas o que não significa colocar Cristo no centro, enxergá-lo, reconhecê-lo no centro de toda a Escritura, de toda a nossa pregação? Não significa forçar o texto. Fazer uma ponte forçada ou uma ligação obscura, nada autêntica, nada legítima do nosso texto para Cristo. É possível espiritualizar ou alegorizar o texto, querendo enxergar Cristo por trás de cada pedra, cortina, montanha, nas Escrituras. Não. Não é forçar uma interpretação cristã de todo e qualquer texto. Mas um pouco podemos ignorar, principalmente, a historicidade do texto. Havia um contexto original para o qual aquele texto foi escrito, registrado uma primeira audiência. A alegoria não faz isso. Pula a parte histórica e já quer enxergar logo Jesus, de maneira precipitada, pouco autêntica, legítima. Cristo também não pode ser apenas o nosso último exemplo, né? Seja como fulano, não seja como ciclano, seja como Davi, não seja como Saul. E por favor, lembre-se de Jesus, é claro. Não. Essa não é a maneira correta de fazer isso. Mas é de enxergar com clareza e com credibilidade, como todo o texto aponta para Cristo. E toda a pregação deve apontar para o Senhor Jesus. Ok, já vimos como não fazer isso. Mas como podemos fazer isso? De maneira clara, convincente,
comprovado. Primeiro movimento, entenda o texto dentro do seu contexto original. Houve uma primeira audiência. Não apresse esse passo. Antes de tentar entender como o texto aponta para Cristo, primeiro entenda o texto dentro do seu contexto original, histórico, literário, cultural. Entenda o ponto do autor dentro do seu contexto original, para a sua primeira audiência, para que então você possa fazer uma conexão legítima do seu texto para Cristo. Não pule a parte histórica, não pule essa parte de contexto do texto. Como ele falou com a primeira audiência. Porque isso vai ser fundamental para você saber de onde partir para fazer a conexão com Cristo. Segundo movimento, tendo entendido o texto dentro do seu contexto, sua grande mensagem, sua grande ideia, aí sim você pode seguir do texto para Cristo, na ponte, né, do Evangelho. E de novo, para isso há diferentes ferramentas ou estratégias, né? Pode ser que no Novo Testamento você tenha um texto que cite o seu texto no Antigo Testamento e que faça essa ponte para você. É uma estratégia muito firme, muito clara. Ou um tema, determinado tema, como aliança, sacrifício, né? Reino, perdão, salvação. Isso, se estiver presente no seu texto, pode gerar uma conexão legítima com as boas novas de Jesus. Ou talvez tipos na Bíblia, né? Sombras de Cristo, um personagem, uma instituição, um evento como o Êxodo, um personagem como Moisés, uma instituição como os sacerdotes, os sacrifícios, podem te apontar para Cristo. Ou até uma trajetória histórica, uma sucessão de eventos no Antigo Testamento que parecem prefigurar a pessoa e obra de Jesus. Você tem diferentes maneiras de fazer essas pontes claras e convincentes do seu texto para a pessoa e obra de Jesus. E por último, então, você pode aplicar o seu texto, tendo feito esse caminho para a primeira audiência, contexto original, a lição principal do texto, passando por Cristo, sua pessoa e obra, e então chegando na sua audiência. Porque primeiro apontamos para Jesus, gente, não para nós. Não lemos a Bíblia primeiro como um livro sobre nós e o povo diante de nós, mas como um livro sobre Cristo, para que nele e por meio dele possamos fazer as aplicações legítimas. No que crer, como viver, o que buscar, seja a vida de santidade e piedade, as boas obras que ele preparou de antemão para que praticássemos. Tudo isso só é possível por meio de Jesus e para a glória dele. Então, entenda o texto, enxergue a conexão com o Evangelho e somente então ensine ao seu povo como esse texto se aplica a nós hoje. Ok, mas que diferença isso faz? Bem, faz toda a diferença. Porque se não pregarmos a Cristo, então estamos apenas pregando sermões bíblicos, mas não sermões cristãos. O que nos diferencia de um rabino, que também lê o Antigo Testamento, mas como se Moisés fosse o fim da história e não o Messias Jesus. Né? O que nos diferencia de pregadores de autoajuda, de moralidade. Né? Não, nós pregamos a Cristo, o Evangelho. Se não fizermos isso, não estamos fazendo o trabalho completo. Podemos até ensinar lições corretas, mas não completas, se Jesus não estiver lá. O ensino, o sermão, a pregação nunca estará completo se Cristo não estiver presente. E mais, devemos ganhar pessoas para Cristo, gente. Não para Moisés, Davi, Abraão ou qualquer outro herói da fé. Ganhamos pessoas para Cristo, para Jesus, porque é de Cristo que elas precisam. Sempre. Quer já tenha crido no Evangelho ou não. Todos precisam conhecer mais a Cristo em toda a Escritura. Então a minha oração é que por meio deste breve resumo, você tenha sido despertado para entender melhor as Escrituras Sagradas e saber como melhor ensinar a palavra ao povo de Deus. Para te ajudar nisso, nós temos um material complementar disponível aqui, que você pode baixar. Está aí para te ajudar nesse trabalho árduo. Mas se você quiser aprofundar esse tema ainda mais, então continue acompanhando os conteúdos do IBRMEC. Conheça os nossos cursos. Estamos trabalhando em novos conteúdos para ajudar você na sua vida devocional, no seu estudo da palavra, na sua pregação, como também na vida cristã prática. Porque nós temos este coração aqui no IBRMEC, tendo a palavra como nosso fundamento, Cristo como nosso centro e Espírito como nosso maior conselheiro e ajudante nessa jornada, para sermos melhores leitores, pregadores e praticantes da palavra. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.